capítulo 12 do livro de Neemias vai dizer assim: Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Seutiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, e muitos outros que subiram com eles. Neemias descreve todos os que foram juntos, inclusive o sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os lugares para trazê-los para Jerusalém, para fazerem a dedicação e a festa alegremente, com louvores e com cânticos, com símbolos, saltérios e harpas. E foram reunidos os filhos dos cantores, tanto da campina ao redor de Jerusalém, como também das aldeias de Netofa, e da casa de Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores edificaram aldeias para si ao redor de Jerusalém. E se purificaram os sacerdotes e os levitas, e purificaram também o povo, as portas e o muro. Então fiz logo subir os príncipes de Judá sobre o muro, e fiz que ordenassem 2 grandes coros que fossem em procissão, sendo um lado direito sobre o muro, o lado que dava para a porta do depósito de lixo. E ia após deles Osaias e a metade dos príncipes de Judá. E Azarias, Esdras e Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes foram com trombetas Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaias, filho de Matânias, filho de Micaias, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos Semaias, Azarel, Milalai, Gilalai, Maiai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia diante deles. E a porta da fonte ao lado direito, defronte deles, subiram pelos degraus da escada da cidade de Davi, pela subida do muro, desde a casa de Davi até a porta das águas ao oriente. E o segundo coro ia do lado oposto, e eu depois dele, com a metade do povo sobre o muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim, seguiram por cima da porta velha, e da porta do peixe, e da torre de Ananel, e da torre de Meá até a porta das ovelhas. E pararam na porta do cárcere. E pararam logo os 2 coros na casa de Deus, e eu também, e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaias, Elionai, Zacarias e Ananias com trombetas. E também Maacéias e Semaias e Eleazar, e Uzi, Joanã, e Malquias e Elão e Ezer. E os cantores cantavam alto junto com Jezraías, o seu superintendente que os precedia. E sacrificaram naquele dia grandes sacrifícios e jubilaram de alegria, porque Deus os havia regozijado com grande alegria. E também as mulheres e os meninos se alegraram de tal maneira que o alvoroço de Jerusalém foi ouvido de longe. E naquele dia também foram postos homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas dos campos e também das cidades as porções legais para os sacerdotes e os levitas, porque era grande o gozo de Judá com respeito aos sacerdotes e levitas que assistiam ali e tinham guardado a observância dos preceitos do seu Deus e a observância da expiação, como também os cantores e os porteiros, conforme o estatuto de Davi e de Salomão, seu filho.
Porque desde os tempos de Davi e de Asaf, desde antigamente, havia príncipes dos cantores e dos cânticos e louvores e de ação de graças a Deus. E todo Israel, portanto, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava mantimentos aos cantores e aos porteiros, segundo as porções de cada dia, e consagravam deste modo as suas porções aos levitas, e os levitas consagravam parte delas aos filhos de Arão. O capítulo 12 de Neemias vai dizer sobre a dedicação dos muros de Jerusalém. Os sacerdotes levitas que retornaram do cativeiro foram enviados para Jerusalém. Neemias separa estes homens que estavam no templo para adorar ali diante do muro, mas existia uma hierarquia e todos cantavam e adoravam ao Senhor fazendo sacrifícios. Esse capítulo 12 vai ensinar para nós que o cativeiro nos prende e nos deixa na escuridão. Quantas vezes observamos que quando o templo é destruído através da maldade humana, do ódio gratuito, da inveja, da soberba, da arrogância, do ego, existe uma queda. Mas quando o povo volta do cativeiro, quando nós voltamos dos nossos cativeiros, nós nos alegramos diante do Senhor. Nós cantamos e regozijamos diante do Senhor. Perceba